Graça e paz, queridas irmãs, quero dizer para todas que é uma alegria ter sido convidado para levar para vocês a reflexão para a SAF e desde já quero agradecer a oração que eu tenho plena certeza que a SAF tem feito pelo nosso campo missionário e também pelos demais campos da federação e de todos os campos missionários deste país. Então, quero expressar a minha alegria e pedir às irmãs que continuem orando, intercedendo diante de Deus pelo nosso campo missionário aqui no N6 e no 25 e pelos demais campos. Nós somos muito, mas muito necessitados das orações das irmãs. E quero então convidá-las a refletir comigo o texto registrado em Filipenses, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 11. O apóstolo Paulo, ele tratando com a igreja dos Filipenses, ele agradece o cuidado que aquela igreja teve com ele. O apóstolo Paulo sempre tinha esse cuidado de mostrar a gratidão pelo cuidado que a igreja tinha com ele. E eu quero destacar aqui no capítulo 4 apenas um versículo, o versículo 11. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para aquela igreja, ele, agradecendo, mostrando um coração agradecido, ele vai dizer assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contexto aqui é que o apóstolo Paulo, ele estava com o coração muito agradecido, porque como missionário que era, e apesar de ser um homem que trabalhava tanto na obra do Senhor, como ele trabalhava secularmente, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um construtor de tenda. Então, ele necessitava da ajuda da igreja. E é interessante que no versículo 10 de Filipenses capítulo 4, ele diz assim: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O apóstolo Paulo sempre tinha esse cuidado de agradecer a Deus e de agradecer à igreja o cuidado que eles tinham por ele. E é interessante, irmãos, que no versículo 11, o primeiro versículo, há uma expressão do apóstolo Paulo muito interessante. O apóstolo Paulo, ele agradece à igreja, ele demonstra gratidão, e no versículo 11 ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Então, se ele diz que aprendeu a viver contente, significa o quê? Significa que antes ele não sabia viver contente, mas agora ele aprendeu a viver contente. E aprender a viver contente nos leva a refletir que ele está falando de estar contente, de estar alegre, não em circunstâncias agradáveis, não em circunstâncias favoráveis, mas em circunstâncias adversas. Porque estar contente, estar satisfeito em circunstâncias favoráveis, em circunstâncias agradáveis, em bons momentos, em momentos alegres, é muito fácil. Mas estar contente quando se está passando por perseguições, por aflições, por provas, por doenças, por provas de todos os tipos. Então é muito difícil a gente dizer assim: eu aprendi a estar contente. É difícil nós estarmos contentes. A começar pelo próprio contexto de como o apóstolo Paulo escreve esta carta. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, ele está numa prisão. Ele está ali com seus pés
acorrentados, provavelmente corrente nos seus pulsos. E nessa situação, ele diz: eu aprendi a estar contente. Irmãos, irmãs, se há uma oração que nós devemos fazer sempre a Deus é: Senhor, ensina-me a estar contente, assim como o apóstolo Paulo. É interessante que quando nós lemos a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai citar ali aproximadamente 25 situações difíceis as quais ele passou. Então, não é fácil o que Paulo passou, as dificuldades que ele enfrentou não foram fáceis. Ele disse que havia para ele muito trabalho. Ele enfrentou muitas prisões, inclusive esta carta que ele está escrevendo aos Filipenses, ele está preso. Ele disse que passou por açoites. Ele disse que 5 vezes ele tomou 40 açoites, menos um dos judeus. 3 vezes com vara. Ele disse: uma vez fui apedrejado, 3 vezes eu naufraguei, um dia e uma noite eu passei boiando em alto mar. E ele diz mais, ele diz em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes, em fome, em sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, muitas vezes. E ele diz mais: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. Então, observe o contexto em que o apóstolo Paulo escreve. Um homem que aprendeu a estar contente mesmo atravessando o sofrimento. É por isso que ele vai dizer na sua carta aos Romanos, ele vai dizer assim, ele vai dizer: eu tenho para mim, eu tenho por certo que as aflições do presente século, as aflições que eu passo agora, as aflições do tempo presente, não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nestes tempos que estamos vivendo, precisamos muito orar ao Senhor e pedir: Senhor, ensina-me a estar contente. Não é fácil estar contente quando estamos passando aflições, doença, perseguição, sejam quais forem os sofrimentos. E este tempo que nós estamos vivendo está um tempo difícil, um tempo diferente, um tempo onde nós estamos vendo muito sofrimento, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais, sofrimento de todos os tipos. A sociedade está sendo assolada pela violência, pela fome, pelo desemprego, pelo desespero, pela depressão, pela pobreza, pela miséria, entre outras coisas. E isto tem afetado não apenas ímpios, mas também tem afetado a nós cristãos. Então, neste momento, nós precisamos ler esta carta do apóstolo Paulo e precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ensine a estarmos contentes, ainda que estejamos passando os sofrimentos, as lutas e as adversidades do momento atual. O apóstolo Paulo disse que importa que com muitas tribulações nós entremos no reino. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos continuar firmes e dizer, assim como disse o apóstolo Paulo, que as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de ser em nós revelada
na volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus as abençoe. Que Deus continue iluminando a SAF, derramando o seu Espírito Santo. E que vocês continuem sendo essa sociedade que ora por nós e que nos ajuda e que nos auxilia, assim como a igreja de Filipe fazia com o apóstolo Paulo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.